que compõem a membresia desta igreja, os membros do ministério, os obreiros desta casa. Que Deus continue abençoando, fortalecendo, não é? Dando graça para que os irmãos continuem seguindo em frente, não é? Pregando, anunciando e vivendo, não é? O genuíno evangelho. Aleluia. E o que dizer depois desse testemunho do nosso presbítero Luiz, né? Meu Deus do céu, eu conheço um pastor da Igreja Missionária Maranata, ao qual eu tenho muita admiração, que ele dizia, viva, não é? Viva o Evangelho e se sobrar algum tempo pregue, né? Então o apóstolo Paulo dizia que exalava o bom perfume de Cristo. Aleluia. Então, realmente o testemunho de vida diz mais do que qualquer pregação. Oh, glória, aleluia. Mas que o Senhor tenha misericórdia da minha vida para que depois dessa exposição aqui que o nosso amado presbítero fez, não é? Da sua vida, da sua comunhão com Deus, da sua aliança com Deus ali, ele e a sua esposa. O Senhor nos dê graça para que nós possamos ainda falar alguma coisa em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no tema, não é, que foi proposto pelos nossos irmãos, não é, aqui da Assembleia de Deus Central da Colônia, que se encontra no livro de Judas, versículo de número 3. É o penúltimo livro da Bíblia, não é? É um livro de apenas um capítulo, mas é um livro profundo, um livro rico e muito pertinente, não é, para esse tempo que nós estamos vivendo, porque Judas vai falar sobre a verdadeira fé. E a temática aqui é para que os irmãos continuem a batalhar por esta verdadeira fé. E eu quero ler com os irmãos o versículo 3, que foi o versículo utilizado como base para a temática dessa festividade. Judas capítulo de número 3 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Feliz também por ver os nossos irmãos, levitas. Graças a Deus. Segunda-feira eu fui buscar minha esposa ali na estação do BRT, Leila Diniz, vocês estavam ali no ar livre, não é? E que Deus abençoe o pastor Zé Farias também, de Maneraí, né? Estavam ali, eu parei o carro assim, olhei e falei, glória a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aí pregando e anunciando o Evangelho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, esse texto é um texto muito maravilhoso, não é? É um texto rico, glorioso, um texto que fala muito aos nossos corações ainda hoje. Judas, provavelmente o meio-irmão de Jesus, não é? Segundo Marcos, no capítulo 6 do Evangelho, versículo de número 3, não é? Esse Judas aqui é aquele filho de José, filho de Maria, meio-irmão de Jesus. E ele se apresenta no texto, né, no versículo de número 1, como Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, não é? E aqui é muito interessante, nós já aprendemos alguma coisa aqui com esse servo do Senhor. Ele não é o Judas Iscariotes, não é? Ele não é o Judas que era contado ali entre os 12, não é, que estavam ali no colégio apostólico, mas é um meio-irmão de Jesus, que no tempo do ministério de Jesus nem cria em Jesus, não é? Nem acreditava que Jesus era o Cristo. Ele tinha Jesus apenas como aquele que cresceu entre eles ali na aldeia de Nazaré, mas depois da ressurreição, ele passa a crer no Senhor, aleluia, torna-se um obreiro da igreja no primeiro século do cristianismo, e agora é usado por Deus para poder escrever esta carta, muito provavelmente a uma igreja de judeus que está ali pelejando e batalhando pela verdadeira fé, que está ali pelejando e batalhando contra as heresias que estavam tentando infiltrar-se naquele tempo para perverter a igreja de Deus. E ele começa dizendo Judas, servo de Jesus Cristo. Isso muito nos ensina, porque apesar dele ser meio-irmão de Jesus, ele não evoca para si esse título, ele não evoca para si esta aproximação de família que ele tinha com Jesus, ele não evoca para si esse parentesco que ele tinha
com Jesus, não. Ele apenas coloca-se como servo. E a palavra servo aqui, ela ali é o doulos, que significa escravo. Ou seja, aquele que está totalmente submisso ao seu Senhor. Aquele que está totalmente submisso a um serviço, a uma missão. E isso nos ensina muito nesses dias atuais, naquilo que diz respeito a batalhar e a pelejar pela verdadeira fé, porque muitos hoje estão baseando a sua vida, alicerçando a sua vida, apoiando a sua vida em títulos, e não importa o título, não importa como nós somos conhecidos, como gospel, como evangélicos, não. O importante, se nós temos cargo eclesiástico, título eclesiástico, aleluia, nós temos que nos colocar diante do Senhor, nós temos que nos colocar batalhando e pelejando pela verdadeira fé, como servos do Deus Altíssimo, bendito seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Jesus, certa feita, ele vai testemunhar acerca de João Batista, dizendo que daqueles que eram nascidos de mulher, não havia homem maior do que João Batista, mas João Batista vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Bendito seja o nome do nosso Deus, aleluia. Irmãos, nós precisamos compreender isso. Não podemos basear a nossa vida com Deus em títulos, né? Não porque eu sou o apóstolo de Jesus, eu sou o pastor de Jesus, eu sou o evangelista. Não, eu sou o servo do Senhor. Eu sou o servo de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Daniel, aleluia, que era um homem ilustre na Babilônia, já havia passado pelo reinado de Nabucodonosor, já havia passado pelo reinado de Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor, já havia passado pelo reinado de Belsazar, aleluia, e Deus usando Daniel em cada período desses reis. E agora o rei Dário assume o reinado quando a Pérsia domina a Babilônia. E quando Daniel é lançado na cova, e ali o Senhor poupa a sua vida, o rei Dário, ao ir até aquele lugar, quando vai chamar a Daniel, ele não vai dizer Daniel primeiro-ministro, Daniel profeta, Daniel governador da Babilônia, não, ele vai dizer Daniel, servo do Deus Altíssimo, aleluia. É assim que eu e você temos que ser conhecidos. É assim que eu e você, aleluia, temos que ter essa credencial que precisamos ter, meus irmãos. Aleluia. Servos do Senhor, aleluia. Porque antes de sermos pastores, evangelistas, presbíteros, missionários, cantores, seja lá o que for, nós somos servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso título, aleluia, mais importante. Esse é o título, aleluia, que fará a diferença para que nós continuemos a batalhar pela verdadeira fé que uma vez nos foi dada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é muito maravilhoso que Judas, quando ele começa a escrever, no verso 3 ele vai dizer: amados. Amados. É dessa forma que Judas, ele se refere àqueles irmãos como amados, aleluia. E quando Judas refere-se àqueles irmãos como amados, Judas está demonstrando o amor de Deus por aquela igreja. Judas está demonstrando, aleluia, o amor de Deus por aqueles servos, por aqueles homens e mulheres que estavam ali. E é interessante que o pastor José Faria dizia aqui, homens que perderam a cabeça, homens que foram cerrados ao meio, homens que foram pendurados de cabeça para baixo, homens que tinham as suas línguas cortadas, homens que eram lançados para serem comidos pelas bestas feras, homens que muitas vezes eram usados como tochas humanas para iluminar as estradas do Império Romano. São esses homens que o Senhor se refere a eles dizendo, aleluia, amados, bendito é o nome do Senhor, porque o autor aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 6, ele vai dizer que o nosso Deus, aleluia, ele disciplina, ele corrige aqueles a quem ele ama. Talvez nesta noite você entrou aqui debaixo de uma guerra, talvez nesta noite você entrou aqui debaixo de uma luta, talvez nesta noite você entrou aqui debaixo de alguma privação,
aleluia, sendo perseguido, mas assim te diz o Senhor, você é amado dele, aleluia, porque bendito seja Deus, é por ele te disciplinar, que isso prova que ele te ama, aleluia. Amados, é assim que o Judas se refere àquela igreja, referindo-se ao amor de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Jeremias, no capítulo 18, um texto que nós conhecemos muito bem, quando a Bíblia vai trazer aquela figura para que Jeremias possa expressar a sua profecia, falando a respeito do povo de Israel, e ali o Senhor vai mostrar a Jeremias o oleiro trabalhando no barro. E o texto vai dizer no versículo 4 que o vaso de barro, aleluia, se quebra na mão do oleiro. E ali o Senhor vai perguntar a Jeremias, Jeremias, será que eu não posso fazer deste barro que se quebrou um novo vaso, aleluia? E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, não importa, aleluia, se você está inteiro ou se você está quebrado pelas lutas, o que importa é que você está aqui na mão do oleiro, aleluia, e ele está trabalhando em teu favor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não importa se nós estamos inteiros ou quebrados. Eu quero como barro, aleluia, está quebrado, mas eu quero continuar na mão do oleiro. Enquanto eu estou na mão do oleiro, há esperança. Enquanto eu estou na mão do oleiro, aleluia, há o que fazer. Enquanto eu estou na mão do oleiro, ele está trabalhando. Enquanto eu estou na mão do oleiro, eu estou caminhando para a eternidade com ele. Enquanto eu estou na mão do oleiro, ele está forjando o meu caráter para que eu possa expressar a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E é assim que Judas se refere àquela igreja, amados. E nós precisamos entender isso, irmãos. Porque quando falamos hoje de ser amado por Deus, isso muitas vezes na mente da cabeça de alguns que já não estão mais batalhando por esta verdadeira fé, significa gozar de todos os favores que essa vida pode oferecer. Aleluia. Ser amado na cabeça e no coração de alguns é não viver dificuldade. Ser amado, aleluia, é ter todas as suas orações atendidas como uma criança mimada. Aleluia. Eu estava hoje na pracinha com a minha filha, né? E aí muito interessante, sair com ela para tomar um sorvete. E o sorvete custa R$2. E aí de repente ela me pediu um martelo. E aí é interessante, quando ela me pediu um martelo, eu falei, não, eu vou te dar o martelo. E irmãos, entenda uma coisa, ninguém é obrigado a prometer, mas depois que promete, tem que cumprir. Eu disse a ela, eu vou te dar o martelo, né? Mas eu imaginei, o martelo deve ser uns R$15, né? E aí quando eu cheguei lá, o rapaz falou assim, não, o martelo é R$30. Eu falei, Jesus, que misericórdia. Né? Mas já tinha prometido, fui lá. E aí a minha esposa falou, meu Deus, você faz todas as vontades dessa menina, não é? Da caçulinha. Irmãos, na mente de alguns, ser amado por Deus é isso. Ser amado por Deus é ser mimado. Ser amado por Deus é Deus nos satisfazer como um serviçal em tudo aquilo que nós queremos. E tem muita gente, às vezes, aleluia, que no momento da luta e da dificuldade, ainda evoca, Senhor, mas eu sou teu servo, Senhor, eu não aceito essa dificuldade, Senhor, eu não aceito essa luta, meu Deus, mas o ímpio não está, o ímpio está vivendo, Senhor, sem fazer a tua vontade, eu estou fazendo a tua vontade, e isso está acontecendo comigo, isso está acontecendo contigo sim, porque a expressão maior do amor de Deus não é satisfazendo os meus desejos aqui, não. A expressão maior do amor de Deus se deu quando o filho dele lá no Calvário disse, está consumado, aleluia. Essa é a expressão maior do amor de Deus por nós. E nós precisamos entender isso. Esses crentes, aleluia, entendiam isso, irmãos. Porque talvez não há período na história da igreja de maior perseguição física do que no primeiro século do cristianismo. Eles eram perseguidos de maneira terrível. Eles sofriam e sofriam duramente.
ali as pressões e as represálias do Império Romano. E os romanos, eles eram sanguinários, eles não tinham nenhum tipo de misericórdia. Eles não queriam saber se estavam matando homens, mulheres, idosos, crianças, não. Professava a fé em Jesus, morria. Mas eles entendiam que apesar de todo aquele sofrimento, aleluia, eles eram amados pelo Senhor, porque o preço, aleluia, da salvação, que era um preço impagável, Paulo vai dizer, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, o preço da salvação era impagável, mas Cristo Jesus no Calvário, através do seu sangue precioso, aleluia, Ele pagou por nós, aleluia, cédula de condenação que existia contra mim e você, diz Paulo aos Colossenses, ela foi riscada e agora ela está cravada na cruz. Você pode bradar em alto e bom som, aleluia, eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é fiel para guardar o meu depósito, assim como disse Paulo, bendito é o nome do Senhor Jesus. Então o amor de Deus se revela, aleluia, através de Jesus. Aleluia. Então não deixe que a tua fé seja perturbada por isso. Porque infelizmente hoje, as igrejas, e quando eu digo isso, eu digo de uma maneira geral, irmãos, elas estão sendo corrompidas por esse antropocentrismo que coloca o homem no centro de tudo. O culto não é mais para Deus. A adoração não é mais para Deus. O louvor não é mais para Deus. Não é Deus quem tem que ser favorecido, não, é tudo para o bem-estar do homem. E nós confundimos e achamos que isso é amor. Deus, Ele... Tem gente que faz até lista no final do ano, né? Faz uma lista e fala, não, Deus respondeu todas as minhas orações. Eu sou muito amado por Deus. Aleluia. O pastor vice-presidente do nosso ministério, o pastor José Sampaio, ele diz que quando as tribulações estão apertando ele glorifica o nome do Senhor, porque ele sabe que ele está no caminho certo. Aleluia. E quando está tudo bem, ele diz, Senhor, manda a tribulação, para que isso possa confirmar, aleluia, que eu estou na tua presença. Aleluia. Porque a Bíblia diz, irmãos, que há amizade com o mundo é inimizade contra Deus, aleluia. E isso na lógica significa que quando está tudo bem, aleluia, pode ser que diante de Deus esteja tudo mal. Então nós precisamos avaliar isso. Eu não estou dizendo que o nosso Deus não é um Deus que abençoa, é claro que Ele abençoa. Por isso essa igreja está aqui há 12 anos, celebrando. Eu tenho certeza que aqui, se for aberta oportunidades, talvez até tenha sido nessa noite aberta algumas oportunidades para testemunhar coisas. Quantas vitórias Deus tem dado ao povo dele aqui nesse lugar? Quantas curas, quantos milagres, quantas portas têm se aberto, quantos testemunhos de restauração, quantas famílias que estavam quebradas e Deus reconstruiu, aleluia, através do seu poder e graça, porque Ele é um Deus que faz. E por isso nós estamos aqui. Mas nós não podemos confundir as coisas. A fé verdadeira, a fé genuína que foi dada aos santos, aleluia, ela é madura para entender que mesmo quando alguma coisa não está da maneira que eu gostaria, aleluia, eu continuo sendo amado por Deus. Aleluia. E Judas continua dizendo, procurando eu escrever-vos com toda a diligência. Guarde isso nessa noite. Judas, ele vai dizer àquela igreja que estava procurando escrever para aqueles irmãos com toda a diligência. E isso, meus amados irmãos, significa seriedade e zelo pelo interesse da verdade do Senhor. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, o Evangelho não é um parque de diversão. Evangelho não é um parque de diversão. Evangelho não é como aquele desenho de fantasia infantil. Não é? Está ali a Alice, né? Alice, você está linda, Alice. Se a minha filha mais estivesse aqui, ela ia ficar feliz de te ver. Não é? Da Alice no País das Maravilhas. Não! Evangelho é coisa séria. Aleluia. Jesus, falando a respeito da caminhada do Evangelho, ele vai comparar a caminhada do Evangelho com a construção de uma casa.
Tem muita gente que muda o sentido desse texto. E fala, não, irmão, aí a pessoa está fazendo uma obra, fala assim, irmão, quando eu estou fazendo uma obra, eu tenho que pedir bem. O que Jesus está falando não é sobre obra, Jesus está usando uma figura de linguagem. O que Jesus está dizendo é sobre a caminhada do Evangelho. E Jesus está dizendo, quando você começa, você tem que medir bem se é capaz de ir até o fim, aleluia. Para que chegando no meio você não pare e alguém venha zombar de você. Evangelho é coisa séria, cruz é coisa séria, aleluia. Salvação é coisa séria, bendito é o nome do Senhor. Fé genuína dada aos santos é coisa séria. E por isso que Judas vai dizer, escrevi a vocês com toda a diligência. Aleluia. Seriedade e zelo pela verdade do Senhor. Aleluia. Hoje nós temos pregadores, não é? Que eles fazem mais a igreja rir do que qualquer outra coisa. É verdade, isso aí é. Meu Deus. Parece até show de comédia. Pastor, o senhor veio para cá para dar uma de santarrão? Não. Quem me conhece, pastor, eu está aqui, sabe que eu sou muito tranquilo em relação a isso, irmãos. Mas é a realidade. Estão trocando as coisas, não é? Estão trocando. Meu Deus. Hoje tem até gente que faz grito de torcida dentro da igreja, né? Quem é do Flamengo? Quem é do Vasco? Evangelho é coisa séria. Evangelho é coisa séria. Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho continua, irmãos, requerendo a sua seriedade. Pastor, então não posso rir. Pastor, então não posso ser feliz. É claro, você deve rir, você deve ser feliz, aleluia. A Bíblia diz que nós temos uma alegria que é plena, é completa. Ninguém poderá nos tirar, bendito é o nome do Senhor. Mas isso não adultera a seriedade do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é isso que Judas está falando com aquela igreja. Que o Evangelho era coisa séria. Judas está combatendo, irmãos, duas heresias que haviam se infiltrado no meio da igreja naquele tempo. O antinominismo e o gnosticismo. E uma das coisas que uma dessas heresias, o antinomismo, ela pregava, não é? É que a graça de Deus, ela é super graça. E realmente a graça é super graça. E eles diziam o seguinte, eu posso pecar à vontade. Não tem problema. Eu posso fazer aquilo que eu bem entender, porque é só matéria. É só carne. A graça é suficiente para me restaurar de qualquer pecado. A graça é suficiente para me restaurar de qualquer lamaçal. E ela é, aleluia. Mas não existe caminhada, não existe fé genuína, não existe, aleluia, fé verdadeira dada aos santos sem arrependimento. Bendito é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo vai escrever a Romanos e vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aleluia. Não tem pecado que possa impedir a graça de Deus de operar na minha vida e restaurar o meu viver diante do Senhor. Mas eu preciso me arrepender, abandonar o pecado, aleluia, e servir ao Senhor em espírito e em verdade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, esses valores não podem ser negociados. Esses valores não podem ser negociados. A igreja precisa, sem dúvida alguma, em alguns momentos, rever a sua linguagem, não é? Nós tivemos lá na igreja, agora em novembro, um trabalho dos homens, e eu coloquei lá, eu até disse para os irmãos, encontro dos varões valorosos. E aí depois eu me corrigi diante da igreja. Eu falei, poxa, de repente uma pessoa que não tem nenhuma intimidade com o evangelho, não conhece, não é crente, ela vai ler isso aqui, encontro dos varões, que negócio é esse de varão, não é? Então eu devia ter colocado o encontro dos homens valorosos, para que a pessoa de fora possa compreender, e às vezes a gente erra realmente nisso. Às vezes a gente usa até um linguajar, não é? Que é muito pertinente ao nosso meio, e nós entendemos, mas muitas vezes aquele que está fora não entende, não é? Então algumas coisas a igreja tem que rever na hora de comunicar, na hora de proclamar, mas existem fundamentos e valores que eles não podem ser mexidos. É como essa construção aqui, ela tem alicerce, cada coluna dessa tem uma sapata, isso não pode ser mexido, porque senão compromete toda a estrutura do imóvel. Assim é o evangelho genuíno de Jesus, aleluia. Então não importa o quanto tente te seduzir, para que você abra mão de princípios e valores que você recebeu de Deus,
firme, continue perseverando, aleluia, porque mesmo que os resultados não sejam aqueles que o mundo espera ver de você, você está caminhando para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Certa vez Jesus pregou um discurso duríssimo e aquela multidão que o seguia foi embora e ficaram ali só os 12. E Jesus perguntou: vocês não querem ir embora também não? E Pedro vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Senhor, não há onde nós possamos encontrar essas palavras, Senhor. Não há onde nós possamos encontrar esse alimento. Não há onde nós possamos, Senhor, encontrar esse descanso para a nossa alma, aleluia. Igreja do Senhor, aleluia, não há onde, louvado seja o nome do nosso Deus, que nós possamos encontrar descanso para a nossa alma, alegria para o nosso viver, como já foi dito aqui nessa noite, senão na pessoa de Jesus e na seriedade do Evangelho. Bendito é o nome do Senhor. Então nós precisamos entender a respeito dessa seriedade. Aleluia. E aí Judas continua dizendo: tive por toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar. Judas agora vai dar à igreja um incentivo para que a igreja possa lutar, que a igreja possa batalhar. Já foi dito isso aqui nessa noite. Nós estamos verdadeiramente em uma batalha espiritual, aleluia. Nós estamos em uma luta espiritual, irmãos. Você precisa entender isso, eu preciso entender isso, a igreja precisa entender isso. Porque muitas vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente fica perplexo, a gente fica meio assim, pensativo no ar. E a gente não consegue discernir que aquilo ali é uma guerra espiritual, que aquilo ali é uma batalha espiritual, que aquilo ali é uma luta espiritual, aleluia. E Judas incentiva a igreja naquele tempo a lutar, aleluia, nesta batalha. Bendito é o nome do Senhor. E eu e você também precisamos, a palavra exortar aqui não é brigar, chamar a atenção, não, é incentivar. Vão, batalhem, continuem, sigam em frente, aleluia, através da palavra, através da oração, através do jejum, da consagração, da adoração. Batalhem pela fé verdadeira e genuína que uma vez foi dada aos santos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O autor de 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 9 e 10, ele vai falar a respeito de um homem, chamado Eleazar, filho de Dodô, um dos valentes de Davi. Foi um homem que arremeteu pelo meio do arraial dos filisteus, diz a Bíblia Sagrada. E ele começa a batalhar e a lutar de maneira tal que ele vence os filisteus. E a espada, diz o texto lá no verso 10, ficou pegada, ficou agarrada, aleluia, na sua mão. Bendito é o nome do Senhor. É assim que nós como crentes temos que lutar. Nós temos que lutar com a palavra de Deus apegada a nós. Nós temos que lutar com a palavra de Deus em nossa vida. Quando aquele homem lutava, e quando ele acabou de lutar, e aquela espada, o punho daquela espada ficou ali grudado, e não sabia mais o que era a espada, o que era o seu braço. É assim que o crente tem que lutar, aleluia. As pessoas têm que olhar para nós e tem que ver em nós a continuidade da Bíblia. Eu preciso ser uma Bíblia ambulante. Eu preciso ser a palavra de Deus andando para lá e para cá, pelejando pela verdadeira fé. Bendito é o nome do Senhor. É assim que nós temos que lutar. É assim que nós temos que batalhar. Paulo escrevendo a Timóteo, lá no capítulo de número 6, não é? Da sua primeira carta, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 12, não é? Paulo vai dizer a Timóteo: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Milita a boa milícia da fé. Milita, você está numa luta espiritual. Esse vizinho que te persegue não é porque você é bonito ou feio, não é porque você é pobre ou rico. Esse colega de trabalho que arremete e conspira contra você também não é porque você é culto ou sem cultura, não. É porque ele está pelejando espiritualmente contra a tua vida.
É porque ali naquele lugar de treva você é luz, aleluia. É porque ali naquele lugar que predomina o pecado, bendito é o nome do Senhor. Você está, aleluia, revelando o amor e a graça de Deus para trazer salvação e libertação para aquelas pessoas que estão aprisionadas. Milita, irmão, a boa milícia da fé. Às vezes até no seio da nossa família se levantam problemas. E é Satanás, é o diabo no seio da igreja. É o diabo tentando batalhar, tentando pelejar, tentando agir. Eu estava vindo para cá agora, não é? E a minha esposa, a esposa do pastor Zé Ailton, minha mãe, a filha do pastor caçula Zé Ailton e minha filha caçula, foram lá para a nossa igreja sede, para o Congresso das Irmãs. E eu fui rapidinho levar elas lá e voltei. Quando eu estou ali na taquara, parado no sinal, estou paradinho no sinal, irmão, bem quietinho, né? Com ali as mãos suando, ansioso para chegar aqui para cultuar a Deus com os irmãos, né? Que sempre que a gente vai pregar, a gente fica um pouco ansioso. E ali eu estou ali, de repente vem um rapaz, e eu estou parado no sinal e tem ali a pessoa. Irmãos, ele não dava para ele passar, ele vem com a moto, passar o meu retrovisor com tudo e vai embora e olha para trás. Eu falei, ô meu amigo, e ali me veio aquele momento de querer mirar, mas aí o Espírito Santo falou, se acalma, rapaz, fica calmo. E aí eu me acalmei, porque aquilo ali é espiritual. Eu não posso olhar aquilo ali com olhos naturais, não, aquilo ali é espiritual, né? Mas de repente eu falar alguma coisa, o cara desce da moto e ali de repente, não é? É um xingamento, até uma agressão, enfim. O diabo faz a festa, né? E nós precisamos entender isso, nós estamos militando a boa milícia da fé. E às vezes a gente esquece disso, sabe? E aí, como o pastor Ailton disse muito bem aqui na sua saudação, não é? A gente quer vencer a guerra, quer vencer a batalha pela força do nosso braço. E o Senhor está dizendo, meu servo, minha serva, nesta peleja não tereis que pelejar, porque esta peleja não é tua, mas é minha. Eu sou o Senhor dos exércitos, aleluia. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Nós estamos em uma batalha espiritual, não é? Às vezes eu brinco lá com os irmãos lá na igreja, né? Domingo, né? Você se aprontou, as irmãs correm para poder fazer o almoço mais cedo, né? Para deixar tudo prontinho para ir para a igreja. E às vezes quando você está para sair para o culto, vem alguém te visitar na hora do culto. Sabe que isso só acontece lá na minha casa? Não. Alguém vem para te fazer uma visita, vem te visitar, tomar um café com você, mas agora na hora do culto, Jesus, tenha misericórdia. Porque Ele não quer que você vá para o culto. Ele não quer que você vá adorar o Senhor. Ele não quer que você vá ouvir a palavra de Deus. Então Ele abre, não é? Um leque de artimanhas para tentar prejudicar o teu louvor e a tua adoração. É espiritual. Pastor, o que eu faço? Então eu tenho que maltratar a pessoa? Não, você não tem que maltratar ninguém, você tem que amar. Mas você tem que ter discernimento. Você tem que ter discernimento. Você tem que estar ligado no trono da graça de Deus. E não permitir que nada, absolutamente nada, atrapalhe a tua adoração e o teu louvor ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Nós estamos numa batalha espiritual. E Ele vai dizer isso. Exorto-os. Eu incentivo vocês a batalhar, aleluia, pela fé. E ele continua dizendo, pela fé que uma vez, pela fé que uma vez foi dada, não é? E é muito interessante, não é, que eu estava lendo, né, meditando nesse texto, né, e graças a Deus os irmãos aqui são muito organizados, não é, e me comunicaram com bastante antecedência, né, sobre essa festividade. Eu venho ali estudando esse texto, meditando, né? E lendo esse texto em algumas versões. E eu estava lendo esse texto naquela Bíblia King James, né? E é muito interessante que ali fala sobre uma fé que foi dada de uma vez por todas. Uma fé que foi dada de uma vez por todas. Ou seja, irmãos, é uma fé que não deixa espaço para inovações. É uma fé que não deixa espaço para invenções. É uma fé que não deixa espaço, não é? Para que eu venha trazer coisas novas. E é interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9, ele já fala sobre isso. Paulo vai dizer, olha, ainda que nós mesmos, não é? Ou até um anjo do céu venha e pregue para vocês um outro evangelho,
Bíblia, aleluia. Então esta fé que nós recebemos do Senhor, ela foi dada para nós uma vez por todas. Ela não tem mais espaço para inovações, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Não tem mais espaço para inovações. E é interessante, há dois textos no Antigo Testamento, um sobre o profeta Elias e outro sobre o profeta Eliseu. É interessante que Elias, quando chega lá na cidade de Sarepta, não é? O filho daquela viúva vai morrer. E o texto vai dizer que Elias, quando vai orar para que o menino ressuscite, Elias vai se deitar sobre o corpo do menino. E ali o corpo do menino vai aquecer. E aí passa um tempo, não é? Eliseu recebe a herança profética do ministério profético de Elias. E agora Eliseu está ali diante da sunamita. E o filho da sunamita, a exemplo do filho da viúva de Sarepta, também vai morrer. E Eliseu vai pegar o seu cajado, está lá em 2 Reis, no capítulo número 5, se não me engano, 4, 5. Eliseu vai dar o seu cajado para o seu servo, não é? Geazi. E o texto vai dizer que Geazi vai até o menino e Geazi toca com o cajado na testa do menino. E o menino não ressuscita. E agora, Geazi volta até Eliseu. E quando Eliseu pega agora o cajado e ele volta lá para aquele lugar junto com a mãe do menino, Eliseu vai fazer exatamente o que Elias fez. Aleluia. Ele vai se deitar sobre o corpo do menino, aleluia, a exemplo de Elias. E assim como Deus operou sobrenaturalmente através de Elias para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta, agora Eliseu fazendo exatamente aquilo que Elias fez. Deus mais uma vez revela a sua glória, o seu poder. E ele vai agora ressuscitar, aleluia, o filho da sunamita. É a fé que uma vez foi dada por todas. Ela não permite inovações. Você quer ver a glória de Deus, aleluia, ande nos princípios da palavra. Queremos ser uma igreja poderosa, aleluia. Queremos ver milagres, queremos ver cura, queremos ver conversão. Que possamos andar, como diz Atos 2:42, na doutrina dos apóstolos. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. O grande problema é que nós hoje, né, nos achamos muito espertos, muito sábios, muito perspicazes, e muitas vezes nós queremos mudar aquilo que foi dado pelo Senhor, aleluia, de uma vez por todas. Então essa fé, Judas está falando aqui, ela não permite inovações. Eu sei que, irmãos, nós estamos hoje num mundo globalizado, não é? Estamos hoje num mundo globalizado. E pode ver, uma igreja lança uma moda e aquilo ali dá certo, daqui a pouco você vê um montão fazendo exatamente igual. E aí você fica, mas por que surgiu isso? Não sei, né? E aí hoje, nós pastores, nós pastoreamos as ovelhas do Senhor junto com os pastores do YouTube, com os pastores do Facebook, com os pastores do Instagram, não é? Que não tem compromisso com o rebanho, não tem compromisso com o reino, mas eles estão ali pregando, ensinando, falando, orientando. E muitas vezes chega um membro da igreja, pastor, vamos fazer isso assim, assim. E aí você fica se perguntando, meu Deus, da onde saiu essa ideia? Porque eu não ensinei isso aqui. Eu não sei se isso aqui acontece com o pastor Luiz aqui. Da onde saiu essa ideia? Da onde saiu essa... Porque eu não ensinei isso aqui. Eu não ensinei essa inovação. Eu não ensinei essa novidade. Não, nós vamos continuar caminhando na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Nós vamos continuar caminhando nas pisadas, aleluia, ditadas pela palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada continua sendo o nosso livro de regra de fé e prática. Não importa se você tem ela no livro, não importa se você tem ela no celular, não importa se você tem ela no computador, não importa a forma, mas o conteúdo da palavra de Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo. Ela é a palavra que salva, que cura, que liberta, que santifica e que conduz a igreja para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender isso pela fé que foi dada de uma vez. Ela não permite inovações. Essa fé não permite inovações. Ela é a mesma. E aí ele termina dizendo, pela fé que foi dada uma vez aos santos. Judas chama a igreja do Senhor de santos.
É assim que o Senhor, Ele olha para mim e para você. Então não aceite, querido, menos do que isso. Não aceite essa ideia de que, era assim porque era naquele tempo, né? Correto, não tem ninguém, né? Mas Jesus era fácil, Ele era Jesus, Ele era o Filho de Deus. Não aceite isso. Como diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo de número 1, versículo de número 15. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito. Você precisa entender isso. Está escrito. Sede santo, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor, aleluia. É assim que o Senhor, Ele nos vê como santos, não é? Glória a Deus, aleluia. Jesus, falando à igreja de Sardes, no Apocalipse, capítulo número 3, Ele vai dizer o seguinte: olha, tu tens nome de que estás vivo, mas tu estás morto. Ele diz lá no versículo de número 1 do capítulo 3 de Apocalipse. Mas aí, quando chega lá no verso 4 ao 5, ele vai dizer o seguinte: olha, eu tenho alguns de Sardes que não contaminaram as suas vestes, aleluia. E por isso andarão de branco comigo, bendito é o nome do Senhor. Não importa se o vizinho da direita está mergulhado no pecado, não importa se o vizinho da esquerda, ou da frente, ou de trás, o parente, aleluia. Deus é contigo. Assente no teu coração como Daniel, a não se contaminar com os manjares do rei, bendito é o nome do Senhor. E isso serve para todas as faixas etárias da igreja. Eu louvo a Deus, aleluia, porque eu vi aqui hoje jovens, não é? Junto com os irmãos de mais idade, participando da peça, adorando ao Senhor, aleluia. E é assim que o jovem tem que andar, bendito é o nome do Senhor. O jovem pode se divertir, o jovem pode passear, o jovem na idade certa ele pode namorar, ele pode criar um propósito de construir uma família ao lado de alguém, mas isso não faz com que ele venha negociar os valores de santidade, aleluia, que a palavra de Deus não é palavra do pastor, não é doutrina da igreja, não é uso e costume, não, é a palavra de Deus, rema, vinda do trono da graça, inspirada pelo Senhor, aleluia. Ela orienta cada um de nós. Bendito é o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo número 4, versículo de número 22, Paulo vai dizer: os santos do Senhor vos saúdam, principalmente os que estão na casa de César. Irmãos, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo. A casa de César era o lugar onde as maiores promiscuidades elas eram praticadas. A casa de César era o lugar onde havia bebedeira, prostituição, aonde os homens, e Paulo vai dizer isso escrevendo aos Romanos no capítulo número 1, aonde os homens estavam ali se inflamando na sua própria sexualidade, deixando o uso natural das mulheres. E Paulo vai dizer: olha, Deus os entregou aos seus próprios desejos e concupiscências, tamanho era o seu pecado. Mas nesse lugar, aleluia, de promiscuidade, de glutonaria, de bebedice, nesse lugar, aleluia, de prostituição, tem gente santa, tem gente compromissada, aleluia, tem gente consagrada ao Senhor, tem gente que assentou no seu coração o propósito de adorar a Deus, aleluia, e esperanceia e tem a esperança de ir morar no céu. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Esta é a fé genuína que foi dada aos santos. Aleluia. E o Senhor, Ele nos convida a todos nós, Igreja do Senhor, Assembleia de Deus, Central da Colônia, aleluia. Vamos em frente, não vamos parar, não vamos retroceder, aleluia, mas vamos nos esforçar e continuar a batalhar por esta fé, em nome de Jesus. Eu convido você a ficar de pé nessa noite, aleluia.
E antes de nós orarmos, eu queria louvar ao Senhor junto contigo, com o hino de número 186 da harpa cristã, aleluia. Eu sei que existem hoje composições muito lindas, eu sei que existem hoje hinos muito inspirados, eu sei que existem hoje composições que são tremendas, aleluia. Mas nós ainda amamos adorar ao nosso Deus através dos hinos da harpa cristã. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E este hino vai dizer: quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o... Exalta o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor, glória, e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Adore! Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lista: combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dá. Para glorificar de terminar. Quero andar de valor em valor. Oh, meu Deus. Recebe o louvor do coração da tua igreja nessa noite. Reveste-nos de graça, meu Senhor. A coroa que me dará Deus. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ah, subiria de Carabaxúria, Darabá. Ele, cabele, Carabaxúria, oh, recolha, oh, bendito e eterno Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, nas tuas mãos a nossa vida, Pai, e te suplicamos, Senhor, continua nos ajudando, continua fortalecendo, meu Pai, a nossa fé, continua, Senhor Deus, nos consolando pela tua palavra, continua, Pai querido, aleluia, renovando o nosso ânimo, meu Deus, através da presença gloriosa do teu Espírito, e que nós possamos, ó Pai, assim como Paulo dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, aguardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, mas não só a mim, mas para todos que amam e aguardam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, continua abençoando a tua igreja neste lugar, continua abençoando, Pai querido, o anjo desta igreja, Pai, os obreiros, Senhor, que estão aqui revestidos da tua glória, militando
trabalhando, Pai querido, nesta boa milícia, Senhor. E esta, Senhor Deus, membresia, Pai, que te ama e aguarda a tua vinda, Senhor. Assim, Pai querido, nós oramos a Ti, louvamos o Teu nome, ó Pai, guardamos a fé, meu Senhor, e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando grandemente a Igreja Assembleia de Deus, Central do Colônia, Pastor Luiz Pinuca, os obreiros desta casa. Que nós possamos continuar batalhando, aleluia, pela verdadeira fé que uma vez nos foi dada, até o dia de nós chegarmos no céu de glória. Que Deus abençoe a igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.